Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Glauter Santos. Você é serralheiro? Pois eu quero te dizer que você está no lugar certo. Meu objetivo é te trazer dicas de como você faturar 6K por mês com todas as coberturas de alto padrão. No vídeo de hoje eu iria abordar com você como você pode utilizar uma mão francesa ou então até mesmo um tirante com o objetivo de eliminar os pilares de sustentação, as colunas das suas coberturas. Se esse assunto te interessa, fica ligadinho comigo que nós vamos falar um pouco desse assunto. Olha, tanto a coluna quanto os pilares, as mãos francesas, os tirantes, são conhecidos como elemento de fixação, de apoio, de sustentação. E com certeza você vai utilizar muito desses elementos nos seus serviços, nos seus projetos. E a ideia é compartilhar com você de várias situações que eu vivi que possam ser que vocês possam utilizar situações semelhantes a essa que eu vivi para poder agregar no seu projeto. O objetivo é que você consiga, por intermédio dessas ideias que eu vou passar para você, ampliar as suas ideias e assim facilitar os seus projetos, facilitando os seus serviços. Olha, durante esses anos, na maioria das vezes que nós fizemos a montagem dos nossos serviços, com certeza nós utilizamos das colunas de sustentação, dos pilares, para que nós pudéssemos fazer um bom serviço, montar um trabalho de qualidade para os nossos clientes. Mas teve situações que nós precisamos eliminar os pilares de sustentações por questões técnicas. E muitas das vezes, para substituir esses pilares de sustentação, nós precisamos trazer para o nosso projeto uma mão francesa. Muitas das vezes nós precisamos também trazer um tirante para que nós pudéssemos trazer a firmeza devida para que o serviço fosse executado dentro das normas que precisa ser executado para que a gente pudesse dar uma garantia para o nosso cliente. Eu vou compartilhar com você agora de algumas situações que eu vivi e que de repente essas situações ela vai poder te ajudar muito no decorrer também da sua trajetória. Fica comigo aí. Olha, nessa cobertura aqui, ó, isso aqui é um condomínio, né, onde aqui é uma portaria, tem uma entrada para um bloco e aqui outra entrada para um bloco, e os condôminos circulam muito nessa área aqui. Então a ideia foi colocar essa cobertura justamente para trazer um conforto para os condôminos no que se diz respeito a esse aspecto que eu acabei de falar com vocês. E uma das requisições do cliente é que ele não queria ver nenhum tipo de coluna em pé aqui na parte frontal da cobertura. Então foi necessário entrarmos com uma cobertura com estilo de mão francesa, conforme eu acabei de explicar para vocês aqui. Uma cobertura em mão francesa para facilitar esse aspecto. Uma ideia do cliente foi que a cobertura fosse translúcida. Eu entrei com essa cobertura em estrutura metálica de alumínio, coberta com policarbonato, justamente para trazer claridade natural, porque vocês observam que aqui tem umas janelas aqui de alguns condôminos do primeiro pavimento. Então, uma estrutura bem leve, esse foi o aspecto dele, de forma que não tivesse uma visão de uma estrutura muito pesada. A ideia do cliente era fazer uma estrutura bem levinha no aspecto visual e que fosse o suficiente para atender nesses quesitos que eu estou dizendo para você. Então eu fiz essa curvatura aqui só por uma questão de estética, reforcei bem esse meu perfil para que a minha curvatura não ficasse fragilizada, porque quando a gente faz essa curvatura aqui, a gente de certa forma traz uma fragilidade. Então esse meu perfil aqui foi um perfil bem resistente para que a mão francesa, a resistência dela não fosse prejudicada por questões da curvatura. Então é isso, ó. Mas qual é a ideia? A ideia
é te mostrar que eu precisei buscar pontos estratégicos para fixar minha mão francesa, porque esse é um dos maiores detalhes que muitas das vezes a gente precisa ver na obra, na hora de instalar as nossas mãos francesas, na hora de estar fazendo a avaliação técnica de um serviço. Então, ó, eu busquei essa fixação aqui, porque aqui tem justamente uma coluna. Aqui também foi outro ponto de fixação, porque aqui existe colunas. As demais, por sua vez, foram a mesma coisa. E além de ter a fixação na cobertura por intermédio das mãos francesas, eu também fixei os parafusos aqui para auxiliar. Olha, tem os parafusos tudo fixado de metro em metro aqui, olha, na direção da laje, porque aqui existe uma laje, olha, de fora a fora aqui, olha. Então, deixa eu tentar aproximar um pouco mais. Aqui, olha. Olha os pontos de fixação. Se você observar, você vai ver que ao longo de todo o trecho nós temos esse tipo de fixação. Aqui eu fui buscar um outro posicionamento para mostrar para vocês do outro lado, ó, já que eu tinha essa possibilidade. Aqui, ó, outra mão francesa, ela também está fixada justamente em uma coluna. Essa também está fixado em uma coluna. E é isso aí. Foi dessa forma que eu consegui trazer aí bastante resistência para a nossa cobertura. E uma cobertura super fácil de fazer manutenção. É isso aí, ó. Olha essa outra fotografia aqui de uma obra que nós executamos para um cliente nosso, que também teve uma necessidade muito grande de trabalhar com mão francesa, não tinha nenhuma possibilidade de colocarmos um pilar numa cobertura dessa, porque quem sai aqui, ó, e caminha para essa direção, lá para a parte dos fundos da área, vai encontrar lá uma piscina. Então é uma área de circulação muito utilizada, então qualquer possibilidade de coluna aí pilar foi descartada. Então tivemos que trabalhar com a mão francesa. E você observa que o único ponto que eu tive de colocar minha mão francesa foi justamente nesse pequeno trecho aqui, olha. E eu observei quando eu estava fazendo a avaliação técnica desse serviço que, cara, a minha mão francesa ia ficar muito pequena aqui atrás. É uma preocupação que nós que trabalhamos com coberturas precisamos ter essa preocupação. Penso que você vai precisar ter esse tipo de preocupação. A mão francesa ela não pode ser muito estreita aqui, porque ela acaba perdendo uma certa resistência. Então, aqui nessa cobertura eu precisei levar um material com as espessuras bem mais superior em relação ao que eu poderia fazer. Então eu trabalhei com os materiais, com as espessuras das paredes dos materiais, tudo na chapa 2 milímetros para fazer um serviço bem resistente e a minha cobertura não tivesse qualquer possibilidade dela cair, curvar para frente, ou então o vento bater por baixo e levantar a cobertura. Foi coberto com policarbonato. A ideia era trazer aí uma claridade natural para o ambiente. O cliente gostou muito dessa tonalidade, desse verde. Então foi isso aí que nós conseguimos trazer aí para esse projeto aí. Aí já uma fotografia já de outro ângulo, onde vocês percebem aí que eu só tinha realmente só esse trecho aqui para fixar minha mão francesa. Ela poderia ser até maior, mas quando chegasse, né, trazer essa mão francesa um pouco mais para cá, para baixo. Mas aqui do lado esquerdo não me permitia fazer isso. Eu não tinha essa possibilidade. Então eu achei mais conveniente colocar as mãos francesas todo esse tamanho e trabalhar com material espesso. Ficou ótima a minha fixação. Aqui é uma viga de concreto armado de fora a fora e eu não tive nenhuma dúvida em fixar minha mão francesa. Trabalhei com parabolt aí
E esse foi o aspecto que nós tivemos aí para a confecção dessa cobertura, que o cliente aí ficou bem satisfeito, porque o serviço dele também ficou muito bom também nesse aspecto aí. Aqui nós temos uma outra cobertura no empreendimento comercial, e aqui você observa que eu já trabalhei com a minha mão francesa um pouco mais desenhada para trazer um aspecto diferenciado. E eu tive a possibilidade de fixar as minhas mãos francesas numa viga frontal aqui de fora a fora de concreto armado. Olha, facilitou muito o meu trabalho. A estrutura física do prédio é uma estrutura muito boa, e essa cobertura aí, ela projeta para frente em média de 2,5 metros. Foi coberta com policarbonato bronze, as estruturas todas branquinhas. Essas estruturas aí são todas em alumínio. E esse foi o visual. Eu fiz uma estrutura muito boa, as paredes do material muito boa, os perfis, e por sua vez me permitiu não ter necessidade de trabalhar com as mãos francesas uma do lado da outra. Então você vê que, olha, eu coloquei uma mão francesa, coloquei algumas peças para mim não trazer muito peso no aspecto visual dessas mãos francesas. Então, olha, as mãos francesas ficaram bem afastadas uma da outra, e eu coloquei algumas peças para fazer a fixação do policarbonato, e o aspecto visual foi esse daí. Ficou também uma cobertura muito boa, e é isso. Essa cobertura aí foi uma cobertura que nós fizemos em L. Deixa eu te explicar o que é esse L. Porque a cobertura, essa face aqui do L protegeu essas portas, e a outra parte do L, ela projetou para cá. Então, vou trabalhar aqui nessa foto aqui para que a gente ilustre logo o que eu quero explicar para você. O objetivo da fazer em L foi porque ele precisava proteger essas portas, e por outro lado aqui na outra parte do L nós precisávamos proteger uma churrasqueira, um forninho. Então, o que eu fiz? Ele queria que protegesse somente 1,20 m dessa marquise para frente. Então, como a minha cobertura era bem pequenininha, eu fiquei pensando por onde que eu ia partir essa da minha cobertura. Aproveitei a marquise, já tinha aí uma projeção, já tínhamos uma projeção de pelo menos 50 centímetros ou 60 dessa marquise. Então nós só fizemos projetar um pouquinho mais a marquise, e eu desenhei a minha mão francesa de forma que eu pegasse bem na pontinha da marquise. Então eu aproveitei a fixação da viga que tem aqui acima da porta, e aproveitei a fixação da própria laje. E as minhas mãos francesas ficaram assim bem fixada, bem resistente por essa questão. Ó, essa aqui já é uma visão da outra parte do L, que eu falei para você que ela protege não somente a porta, mas também protege a churrasqueira e o forninho. E aqui eu consegui fixar minha mão francesa de uma forma bem legal na parede. Então ela faz um L, quando ela chega aqui nesse trecho, ela projeta para lá. Então ficou muito boa essa cobertura também. Isso aí foi uma das soluções que nós conseguimos trazer para o nosso cliente. Policarbonato na cor verde. Essa estrutura também é toda em alumínio, com pintura eletrostática branca. O cliente também ficou muito satisfeito com esse projeto aí. Essa obra, pessoal, já foi em uma residência, e a ideia do cliente era proteger essa varanda, e aqui do lado é justamente onde está essa mesa aqui, que é a vaga do carro dele. Ele chega aqui, estaciona o carro dele aqui, e o objetivo era proteger a varanda, proteger o veículo aqui com uma única cobertura.
E a minha ideia era fazer algo que não ficasse assim muito alto, porque se eu não fizesse essa curvatura daqui para trás, a parte lá de trás da cobertura ia ficar muito alta. Isso poderia não trazer aí o efeito esperado, que seria proteger o veículo aqui. Então por isso que eu joguei essa caída aqui para cá para trás e daqui para cá uma outra caída para frente. Então daqui para trás ficou com caída lá para trás. Daqui para frente ficou com caída justamente para frente. E eu trabalhei essas mãos francesas com esse aspecto curvado aqui, só para dar um detalhe, para não fazer nada muito reto. Essa já é uma vista lateral da mesma cobertura. Olha como eu curvei a minha cobertura. As estruturas metálicas toda branquinha. Eu trabalhei as minhas mãos francesas toda com um perfil tubular redondo de 2 polegadas, coberto com policarbonato, porque o objetivo era trazer claridade natural para esse ambiente. Trabalhei uma calha aqui de fora a fora e a calha ficou escoando a água aqui para esse cantinho aqui, olha. Uma vista agora por baixo da cobertura. Aqui, ó, uma viga de concreto armado aqui facilitou muito meu trabalho aqui, olha, onde eu pude ancorar as minhas coberturas de uma forma muito segura. Facilitou muito meu trabalho aqui nesse aspecto. Essa fotografia aqui ficou muito legal para mim poder ilustrar com vocês que eu precisei colocar um plano de inclinação para frente, daqui para lá, e aqui para trás eu botei o plano de inclinação justamente para cá para trás, para que aqui na parte dos fundos não ficasse a minha cobertura muito alta e perdesse o objetivo de proteger o veículo. Então, eu penso que eu consegui ser feliz nesse aspecto porque resolveu de fato o objetivo que o cliente queria, né? E ele estava preocupado como que isso ia ficar aqui na frente da residência dele. Então esquematizamos isso aí juntos e foi isso aí que nós conseguimos levar para o cliente. Já essa cobertura, pessoal, ela foi feita no laminado sintético. O cliente entendeu que o laminado sintético daria o aspecto desejado e nós fizemos essa cobertura em laminado sintético. Aqui, essa cobertura ela foi feita numa área assim bem alta e de frente para o mar. E um dos pedidos do cliente foi que ele não queria ver nenhum tipo de coluna aqui na parte frontal da cobertura, justamente para não atrapalhar a visão dele. Na verdade é uma visão bacana que ele tem, então ele tentou valorizar com esse aspecto. E o prédio, por sua vez, me possibilitou uma fixação muito boa, porque aqui tem uma viga de concreto aqui de fora a fora. Então eu me beneficiei dessa viga e então fiz as minhas mãos francesas e parafusei ela uma do lado da outra. Isso aí tem no máximo, se não me engano, é no máximo 1 metro de afastamento de uma para outra, de mão francesa para mão francesa. Eu fixei a ancorela toda no parabolt. Essa estrutura aí também é estrutura em alumínio. E eu utilizei o tubo redondo justamente para curvar a minha cobertura, porque eu entendo que o tubo redondo ele facilita muito a nossa curvatura. Então essa aqui não foi diferente. Eu utilizei o tubo redondo para ancorar, para fazer a curvatura, ou melhor dizendo, utilizei o tubo redondo para fazer a curvatura aqui da parte superior. E
ficou muito resistente, ficou muito boa essa cobertura, toda bronze 1001, se eu não me engano. Esse aí foi o aspecto que nós conseguimos trazer para o nosso cliente. Então você observa aí que eu não abri mão de fazer uma boa ancoragem por estas questões que eu acabei de te explicar agora. Eu vi da necessidade de fazer essas mãos francesas uma do lado da outra, justamente por causa da rajada de vento frontal, uma cobertura alta. Então, por isso que eu parti para esse tipo de execução. O cliente gostou da ideia e esse aí foi o serviço depois já de pronto. Essa obra aí eu fiz questão de trazê-la para vocês porque eu vivi assim uma experiência um pouco diferente das demais a qual eu havia vivido. E queria compartilhar isso com vocês porque foi legal para mim e eu penso que isso pode ajudar vocês em uma determinada circunstância semelhante a essa, aí você já viu alguma coisa, pode trazer um benefício para vocês. O que ocorre? Isso aqui, na verdade, é um empreendimento comercial e esses pilares aqui, a distância de um para o outro é uma distância assim bastante considerada em toda a volta do prédio. Isso é uma cobertura que ela é uma loja de esquina e aí essa cobertura ela mediu em média de 30 metros, projetando para frente 2,50 metros. Eu fiz questão de fazer essa mão francesa aqui. Na verdade, essa mão francesa foi definida em relação a outra obra que o cliente viu. Ele gostou dessa mão francesa desenhada desse modelo aqui, ele resolveu trazer esse desenho também para o projeto dele, que é esse desenho aqui com esse boleadozinho pequenininho aqui. Trabalhei aqui com um tubo redondo de 2 polegadas na parte superior, mas onde eu queria me ater é justamente esse detalhe aqui. O prédio, a parte de fixação para me estruturar as minhas mãos francesas e ancorar ela no prédio, cara, foi muito complicado. Não tinha uma boa base de fixação. Então o que eu fiz? Eu fiz esse tipo de sustentação aqui, ó. Tem uma barra, na verdade isso aqui é um perfil quadrado de 70 por 70 milímetros na parte inferior e na parte superior. Ele está ancorado em trivão de coluna para coluna. Em cada coluna do prédio, em trivão, eu passei essas estruturas metálicas e as minhas mãos francesas foram ancoradas nessas estruturas metálicas. Esses perfis de 70 por 70 foram na 2 milímetros e conseguimos uma resistência muito legal. E eu parti com alguns pontos de fixação, chumbando a peça, o quadrado de 70 por 70 no prédio, principalmente aqui no meio, para que não houvesse qualquer possibilidade de flambagem na minha estrutura quando o vento batesse aqui na frente da cobertura. Então, eu ainda consegui buscar um bom ponto de fixação da estrutura para o prédio. E assim foi em toda a extensão. Agora aqui de outro ângulo, você observa aqui mais de perto, olha como é que eu passei aqui, ó, as estruturas metálicas, tem uma aqui na parte inferior e na parte superior da cobertura. Foi uma cobertura que nós precisamos trabalhar dessa forma porque eu não vi nenhuma outra possibilidade de ancorar as minhas mãos francesas a não ser dessa forma. E de repente isso pode ilustrar, pode servir como exemplo pode te ajudar em alguma possibilidade de você fazer algo semelhante. Já essa obra aqui foi uma cobertura formada com estrutura metálica coberta com policarbonato.
pelo aspecto daqui, no caso aqui foi uma arquiteta que eu atendi, qual era o objetivo da arquiteta? Primeiro, é que aqui existe uma porta, um portão aqui, né, para dar acesso a esse empreendimento. Na verdade, aqui é uma igreja evangélica. E tem outra porta aqui do outro lado. Então, esse trajeto aqui é um trajeto muito utilizado pelas pessoas, e isso descoberto estava provocando um desconforto. Então, eles mandaram fazer essa cobertura justamente para trazer esse conforto. E qual era a ideia da arquiteta? A ideia aqui foi valorizar bastante a estrutura. Ela queria que nós fizéssemos uma cobertura, uma estrutura assim, bem apresentável. Esse era um dos maiores objetivos dela, uma estrutura bem apresentável, que ela queria fazer os spotters de iluminação. Ela trabalhou uma iluminação muito bacana nessa cobertura, direcionando os spotters para a parte superior da cobertura de uma forma assim bem intensa, que esse sistema de iluminação acabou refletindo para baixo. Então, depois de pronto, isso ficou muito bacana e esse foi o resultado. E eu trabalhei com essas estruturas. Você observa aqui a parte superior. Eu tenho aí o tubo redondo e esses outros perfis aqui, ó, eu trabalhei ele com aço carbono também em 2 polegadas. Na parte superior o tubo redondo e na parte inferior também o tubo redondo, e trelicei justamente para que a gente conseguisse provocar esse aspecto, né, de bastante estrutura metálica, que essa era uma das questões que a arquiteta precisava. E depois, como essa aí era uma área de maresia agressiva, eu peguei essas estruturas e mandei galvanizar toda ela. Toda essa estrutura foi galvanizada a fogo e depois foi feito um trabalho de pintura bem bacana para que as estruturas ficassem assim bem pintadinhas. Então esse foi o resultado que nós conseguimos trazer para o cliente. E eu estou apresentando para vocês aí. Aqui na frente tínhamos uma viga de concreto armado de excelente qualidade. Aqui eu tinha esse pilar aqui, porque na verdade saiu uma cobertura daí para depois colocar outra, né? E ficou um tempo sem colocar cobertura. E eu aproveitei esse pilar e encostei a minha cobertura em cima aí. E esse foi o resultado que a gente conseguimos trazer para o cliente. Essa situação aqui foi o seguinte: nós fomos convidados para estar fazendo esse serviço. Na verdade é um condomínio e a ideia do síndico aqui era cobrir, aqui parece que foi mais 5 vagas de carro que tinha aqui na parte de trás do condomínio. E nós entramos com essa cobertura aí em laminado sintético e estrutura metálica em aço. Aqui, o muro, nós tínhamos um muro muito bom, mas porém baixo. Você pode observar por aqui a altura do muro, olha. É que o muro era baixo, mas um muro de boa resistência. Então o que eu fiz? Eu utilizei desse muro para me auxiliar. Eu fiz a cobertura, ela já arcada, coberto com laminado sintético. O outro ângulo que eu tenho é esse aqui, olha. Observa que eu trabalhei uma boa coluna aqui de sustentação. Não poucas, várias colunas, várias mãos francesas projetando para frente. Uma cobertura onde eu tinha a mais absoluta certeza que não ia bater rajada de vento frontal. Ela estava cercada por vários condomínios, então fiquei muito tranquilo em fazer esse serviço. Fato é que essa cobertura está instalada tem mais de 12 anos e inclusive já até voltei há pouco tempo para poder
trocar esse laminado sintético. Mas nós conseguimos vencer desta forma aí, olha. Formei ela toda em estrutura metálica em aço. Ela projeta para frente 4,5 metros e tem uma extensão de 12 metros. Conseguimos trazer essa solução aí para o cliente. Fechamos aqui com um painel fixo acima do muro, para que o cliente tivesse aí mais proteção aí, porque aqui dá a visão para o outro condomínio. Então foi assim que ficou o serviço. Pode ser também que você consiga aproveitar esse ponto de vista aí para ilustrar algo parecido para você aí, ó. Essa outra cobertura aí foi uma outra situação que nós vivemos, onde não tinha nenhuma possibilidade de colocarmos coluna aqui. Então, e outro objetivo que a arquiteta me pediu foi que nós fizéssemos essas mãos francesas, mas que eu desse aí alguma forma de fazer alguma coisa diferente. Ela não queria que eu colocasse um perfil aqui muito pesado. Então eu entrei com esse mecânico aqui de 3/4, fiz essas curvaturazinhas só para fazer alguma coisa um pouco diferente. Mas o fato é que eu precisei entrar com as minhas mãos francesas e eu adaptei ela justamente na direção da coluna do prédio. Essas mãos francesas, elas estão algumas com afastamento diferenciados, um pouco diferente uma das outras. Mas foi preciso eu fazer isso justamente porque eu quis ancorar na direção do pilar do prédio, para que eu não perdesse nenhum tipo de resistência com esse aspecto. Foi coberto com policarbonato compacto. As estruturas aqui eu trabalhei toda ela no quadrado de 50 por 50 milímetros. As mãos francesas, se eu não me engano, a mão francesa foi no perfil de 70 por 70. E o aspecto que deu foi esse daí. Ela resolveu pintar de preto para ver se trazia um sobretom aí na pintura em relação ao prédio. E foi dessa forma que nós conseguimos proteger. Na verdade, isso aqui é uma lateral de uma igreja onde as pessoas costumam utilizar muito. Vê que aqui tem umas portas aqui que estão abertas e essa porta aqui está fechada. Mas elas, quando abrem, elas ficam dessa forma. E a ideia foi trazer esse conforto térmico aí para poder permitir que a igreja ficasse com as portas abertas no momento de chuva. Então, foi a ideia da arquiteta, foi essa aí, a gente conseguimos executar esse serviço aí para eles com sucesso, com segurança. Esse outro projeto aqui, na verdade aqui é uma cobertura de policarbonato compacto, estrutura de alumínio na cor bronze. Pessoal, é muito comum quem faz as coberturas de policarbonato, principalmente os compactos, não optar muito em trabalhar com estrutura pesada. Geralmente os arquitetos preferem que a estrutura seja bem levinha, para que o policarbonato apareça mais. Seria uma forma de valorizar o policarbonato. Então, nesse projeto aqui, se observa que eu não trabalhei com a mão francesa muito desenhada, muito pesada por baixo. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com esses tirantes, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da cobertura, justamente para proteger um pouco mais a cobertura. É muito comum a gente ver os tirantes instalados com cabo de aço. Eu tenho um ponto de vista onde o cabo de aço ele suporta muito bem o peso, mas ele dobra com facilidade. E se ele dobrar aqui, ele permite com que a minha cobertura seja projetada para cima com uma rajada de vento um pouco mais forte. Então, eu trabalhei com tirante aqui, não com cabo de aço, eu trabalhei com perfil rígido, porque o perfil rígido ele mantém um pouco mais a cobertura estabilizada, no que se diz respeito ao aspecto de fazer o levantamento dessa cobertura. Então, eu trabalhei com tirante aí rígido
E o aspecto que eu consegui foi esse daí, olha, eliminando lá aquela mão francesa trabalhada, desenhada. Por sua vez, foi isso aí que nós conseguimos aí para esse projeto. Olha aí, ó. Justamente isso que eu estou dizendo para você. Olha os meus tirantes aqui, trazendo a resistência que eu preciso. Essa foi uma outra situação que eu vivi, onde o cliente não permitiu colocarmos um pilar, pelo menos aqui, olha. No outro canto aqui eu até consegui colocar um pilar, porque está junto à parede aqui. Por sua vez também me facilitou muito essa parede, mas aqui o cliente não permitiu colocar um pilar. Não queria que a vista dele fosse comprometida e como eu tenho uma boa empena aqui, ó, nesse lado aqui, eu aproveitei isso para poder fazer a instalação do meu tirante aqui, ó. Tirante rígido. Eu trabalhei um perfil de qualidade aqui para esse tirante. Eu coloquei, na verdade, aqui 4 tirantes. E de uma certa forma ele trouxe bastante estabilidade para minha cobertura. Eu ancorei ele de forma bem segura aqui nessa parede aqui, que é uma parede bem resistente. E ficou muito bom. Foi uma outra situação que eu vivi. E a ideia aí do cliente era quanto menos estrutura metálica possível. Foi mais uma situação que eu vivi e que eu estou compartilhando com você aí, ó. Esse aí foi mais um serviço que... Essa foto, aliás, não é nem uma excelente foto para ilustrar com você, porque aqui tem um refletor aqui que deu um brilho muito forte, mas eu vou tentar te explicar o que aconteceu aqui, olha. Essa cobertura eu fui necessário passar esse tirante aqui, olha, porque o que eu tinha de base para fazer a fixação da minha cobertura, que é acima dessa vidraça aí, ó, era uma viga de 25 centímetros no máximo. Então, para mim fazer as minhas mãos francesas, eu ia ficar sem base, porque as mãos francesas ia ficar abaixando, pegando bem aqui na parte do vidro. Então nós eliminamos essa possibilidade. Essa cobertura tem aproximadamente 10 metros, projetando para frente 1,80 m. Então eu entendi da melhor possibilidade de fazer a cobertura com tirante. Essa cobertura tem aproximadamente 4 tirantes, rígido, bem resistente. E foi uma das formas que eu encontrei de fazer essa cobertura. Mas consegui resolver o problema com o tirante que eu estou passando para você aqui, ó. Pode ser mais uma forma aí de você trazer uma solução para um projeto que você tenha que resolver. E é isso aí. Foi a solução que eu trouxe para esse projeto aí.